Muito bem-vindo ao programa Viva a Vida. Hoje nós vamos entrevistar um artista renomado que você deve conhecer. Ele apresentava Em Busca de um Milionário em rede nacional pela Rede Record. Sabe quem é? O Alan Lutz. Isso mesmo, ele vai estar aqui hoje no nosso programa. E olha só, ele apresenta nos Estados Unidos, pela TV Flórida e pela Amazon, o programa 15 Minutos com Alan Lutz. Olha que chique, gente, que é um programa de entrevistas com famosos, personalidades. Ele é afilhado da cantora Roberta Miranda e já foi apresentador também pela rede RTV, isso mesmo. E foi um dos convidados do reality show A Fazenda em 2019. Ele também irá estrear um filme como protagonista que se chama O Assassinato da Rua Frei Caneca. Deve ser bom, hein? Muito legal, deve ser aí, tá instigando a gente a conhecer. E atualmente está gravando uma série chamada A Pousada Sem Estrelas. Alan é agenciado pela famosa produtora Gorete Brito, que foi uma das grandes produtoras da Rede Globo. É influencer digital e seu Instagram conta com mais de 110 mil seguidores. Tá bom para você? Olha só que legal, é o programa Viva a Vida indo para os Estados Unidos, gente. Vamos receber esse rapaz? Venha cá, por favor. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai? Sente-se. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui conosco, né? Uma honra, não é verdade, gente? Alan, nós queremos saber aqui quem é o Alan Lutz. O ator, o apresentador, a pessoa. Você é multiversátil e você tem várias facetas profissionais, mas você também tem a sua faceta pessoal. E a gente quer conhecer um pouquinho mais do Alan Lutz. Vamos lá. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Tá aqui, sempre bom estar falando um pouco mais da nossa vida, né? Pela TV, pela rádio, em todas as plataformas digitais, no modo geral, né? Hoje em dia o mundo é digital, então é muito bom. Obrigado, doutora. Comecei como ator, né? Comecei como ator aos 14 anos, desde novinho, sempre soube o que eu quis para mim e eu sempre soube que o meu negócio era televisão. E você é taubatiano, né, Alan? Sim, sou de Taubaté. Olha só que legal, gente. Não sei se vocês sabem disso, hein? Ele é daqui do Vale de Taubaté. E comecei com 14 anos, comecei no teatro, né? Foi uma época que foi muito gostosa. Fiz na escola Maestro Fego Camargo, né? Que foi homenageada pelo pai da Hebe Camargo, que também é de Taubaté, né? Fiz curso lá na Maestro Fego Camargo. Depois comecei a trabalhar como ator, né, no Vale, com espetáculos e tudo mais. E fui apresentador da NET em Taubaté pela TV Cidade, né? Então um abraço para o seu Jefferson, para a Claudinha, para todo mundo da TV Cidade. Gente, isso é muito bom. As pessoas não sabem. Sabe o que é, Alan? Por que eu pergunto isso? Porque essa trajetória profissional é importante para as pessoas conhecerem que ninguém nasce pronto. Sim. Então, todo mundo vê você, por exemplo, ele tem um programa nos Estados Unidos, pela TV Flórida, ele entrevista empresários, ele tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, ele entrevista personalidades, ele está ali no meio artístico e tal. Mas não nasceu assim, teve que construir uma carreira. Sim. Né? Então, olha só. Apresentava um programa na TV Cidade em Taubaté. E é grato por isso. Claro. Olha que coisa linda, gente. Muito bonito. Na verdade, quando eu comecei, meu negócio era ser ator. E nada me tirava isso da cabeça. Aí, uma vez eu acompanhei uma gravação na TV Cidade, o seu Jefferson me viu e falou, você apresenta, faz alguma coisa? Eu falei para ele, não, eu sou ator. E eu tinha saído numa revista, na época, que eu tinha sido colírio da Capricho. De uma revista de jovens e tal. Aí ele pegou dele e falou assim, eu quero você para apresentar um programa aqui. Eu falei para ele, mas eu não sou apresentador, não sei como é que funciona e tal. Ele falou, não sei o quê. Daí eu me instiguei com aquilo, falei, pô, legal, por que não tentar, né? Lógico. As oportunidades, né? A gente fala tanto disso. Claro, com certeza. E aí eu peguei e comecei a comprar espaço na TV Cidade, né? Aí eu peguei o primeiro mês, teve uma dificuldade muito grande, porque
eu tinha que tirar do bolso tudo, né? Então você tem que custear tudo. Câmera, edição, tudo. E aí você leva o sonho no começo e depois você fala assim, tá, aqui é sonho e aqui é a realidade. E eu tinha 18 anos, eu estava com 18 anos, tinha acabado de sair da escola, não trabalhava, e meu pai que me sustentava. E aí meu pai falou, vou bancar o primeiro mês, eu lembro que pagava R$ 1.600 pelo horário, não sei se podia falar, seu Jefferson, só falei desculpa. Só que para mim era difícil, porque meu pai tirava da renda dele para poder pagar, né? E ele fazia com o maior carinho, não, tudo bem, é para te apoiar, para te incentivar, vamos e tudo mais. E foi, só que daí eu sempre pensei alto. Eu não queria entrevistar só a galera de Taubaté. Até porque meu programa sempre foi virado para fama, então... Para artistas, pra né? artistas. Para o meio, né? E eu comecei a passar por dificuldades na TV, como todo mundo passa quando está se sobressaindo. Por quê? Eu tinha meu programa, na verdade na TV Cidade, os programas lá sempre são programas mais de cultura, jornalismo e tudo mais. Aí chega um menino de 18 anos, do nada, e começa a vir com um programa de videoclipe, com um programa de falando de famosos, com um programa entrevistando artistas internacionais que eu entrevistei. Saiu daquele norte que Sim, eles do nada. atuavam, né? E eu entrevistei até o Lucenzo, que é aquele, na época, estava passando a Avenida Brasil. Então era a abertura da novela, oi, oi, sabe aquela música? Lembro. E eu fui até no Estância Nativa, aqui no Vale, e ele foi se apresentar, ele foi fazer um show lá, e eu peguei a equipe, paguei, e fomos lá, fiquei a madrugada inteira para poder conseguir gravar com o cara, conseguir, tipo assim, grava comigo, grava comigo. Gravei com ele, e aí algumas pessoas lá dentro começou a incomodar, falar, mas não é assim, não sei o quê, não sei o quê. E o dono estava super feliz, que é o seu Jefferson. O seu Jefferson, legal. Estava tendo audiência, inclusive, né? Tanto que teve um sábado que eu acordei com a Miriam, que trabalhava lá também, um grande beijo para a Miriam, um amor de pessoa, muito amiga minha. E ela, na época, ela era como se fosse diretora da TV, assim, tipo, diretora que eu digo assim, braço direito dos donos e tal. Ela tinha um programa dela lá também, a Miriam Ferreira. E ela me ligou e falou, não tô com um problema com o seu programa. Isso era num sábado, 10 horas da manhã, e meu programa estava passando. Acho que tinha acabado de acabar, alguma coisa assim. Daí eu falei, qual? Eu falei, Miriam, mal comecei. E eu lembro que a entrevista era o Batman de Taubaté, que era o Andy. Isso. Aí ela falou... O Andy é um querido, né? Ele é muito bacana. É muito bacana o Andy, um abraço. E aí eu falei, qual foi o problema, Miriam? Aí ela falou assim, tem muita gente ligando pedindo para reprisar teu programa. Aí eu falei, isso é ruim? Ela falou, porque você não tem 3 meses de casa, a gente só reprisa com 3 meses de casa. Falei, então não reprisa? Ela falou, mas tem muita gente pedindo. Falei, então fala com o seu Jefferson, né? E começou a dar um negócio legal, o programa realmente foi legal. Só que aí, eu correndo atrás de parceiros, né, de patrocinadores, para poder arcar com o custo do programa, e eu não consegui. E foi muito difícil. Então eu cheguei e falei, seu Jefferson, não tenho como pagar. O segundo mês, ele falou, não, tudo bem. Eu falei, né, não dá, porque tá difícil, a galera... Não, mas é só... Ele ainda falou para mim, mas é só você fazer as contas assim, assim. Falei, seu Jefferson, não tem mais onde ir. Falei, já fui em todas as empresas e não... Mas talvez isso tenha sido bom. Sim, porque te tirou da zona de conforto, como a gente sempre fala, que sempre tem que ter alguma coisa que cutuca para sair da zona de conforto. E foi daí que você foi para São Paulo. Sim. Aí eu saí de Taubaté, agradeci o seu Jefferson, tanto que eu já saí em revista, dei entrevistas também em rede nacional, onde eu comento até dele, porque como apresentador foi lá que eu comecei, né? E aí eu saí de lá e fui morar com a minha avó em São Paulo, capital, fiquei morando com a minha avó por um período, e tentando outros meios e tudo mais. E o que acontece, gente? O meio artístico é um meio muito complexo. Então, assim, tenho muitos amigos. Meus amigos sempre são mais velhos, tá? Então, amigo da minha idade são muito poucos. Então, meus amigos sempre têm 40, 50, 60. Eles falam, minha filha quer ser youtuber, minha filha quer ser não sei o quê. O que eu sempre falo não é fácil. Tem que ter dinheiro, porque sonho tem custo, infelizmente. Não deve desistir, porque eu não desisti.
Alcancei sim a maioria das minhas metas, meus objetivos, graças a Deus, tenho uma visibilidade boa, sempre saio na mídia e tal, só que assim, a gente sempre busca mais. E tem né? que ser assim mesmo, né? E o que acontece? Eu sou muito grato por tudo que aconteceu, por quem falou mal de mim, por quem falou bem, pelo que aconteceu, pelo que deu certo, pelo que não deu certo, por quem me abriu portas, por quem me fechou. Sim. Porque se tivessem me aberto, talvez eu não estaria aqui hoje, talvez eu não tinha chegado onde eu cheguei, e por aí vai. Então eu penso dessa maneira, não é fácil. Na época, a família paterna nunca aceitou até dar certo, né? Tipo, mas não sei o quê. Depois que der certo, meu menino. Todo mundo, não sei o quê. Então, assim, eu, por exemplo, eu nunca levei em consideração a opinião de ninguém, só de pai e mãe. Nunca levei, e meus pais sempre me apoiaram. Sempre me apoiaram. Os únicos para quem você realmente deve satisfação. Exatamente, são os pais, exatamente, né? Sim. É porque é aquele ditado, né? Quem quer ajudar não critica, ele ajuda. Sim. Ou ele te dá críticas construtivas. Sim. Então eu recebi muito na época um conselho que eu dou para quem quer começar a carreira artística, tem 14 em diante, ou que tenha minha idade hoje, 28 anos, queira começar até velho com a minha idade. Primeiro, tenha um negócio. Tenha um negócio. Leve a carreira artística como foco principal, mas tenha um negócio. Você vai ter que se manter, você vai ter custos. Então, ou seja, quero ser um apresentador de televisão, quero ter um programa. Tem que fazer faculdade, tem que não sei o quê. Cara, vai buscar. Eu sentava na frente do meu notebook, eu fazia tudo. Eu desenhei, na época da Rede TV, eu desenhei o meu programa, então eu que criei nome, eu que criei o programa, eu que criei quadro, eu que criei tudo. Aí depois eu saía em busca da equipe. Eu tive muito problema na época, porque meu sonho era maior do que o medo. Então, o que eu fazia? Eu chegava e falava, vou fazer acontecer. Aí eu chegava, doutora, quer participar do meu programa, não sei o quê, tal. Só que assim, estou buscando patrocínio. Aí a galera, não, beleza, tô dentro. Se eu conseguir, eu vou te falar. Sim, se não der, não dá. Só que aí acabava, quando não dava certo, o povo ficava irritado e falava, mas gravei, o menino falou que ia, que não ia, não sei o quê. Só que não é assim, gente. Televisão é complicado, é difícil. Tem que ter honestidade. Tem que ter uma sinceridade. Transparência. Sim, sempre, né? Sempre. A doutora sabe, e conforme você vai subindo degraus, você tem que ter pessoas do teu lado. Quando você começa com uma formiguinha, tudo bem, você está engatinhando e por aí vai. Depois você tem que ter pessoas do teu lado para agregar e para te dar suporte. Hoje eu tenho uma equipe grande, graças a Deus, só que assim, é difícil, não é fácil você chegar, não cheguei nem perto da onde muitos falam, mas quem que é? Entendeu? Quem que é o Alan? Não sei quem é o Alan. Só que sim, tem muita gente que realmente não sabe quem eu sou e muitas sabem. Né? Eu tenho muita abertura a nível nacional, graças a Deus. Sempre saio no R7, Fuxico, Terra, enfim, os principais sites. Tem até uma história que é engraçada. Mas nós vamos contar daqui a pouco. Depois do intervalo, então, a gente já volta. Fica aí. Estou aqui conversando com Alan Lutz. Ele é um querido, hoje veio aqui prestigiar o programa Viva a Vida. E você que está aí nos assistindo, eu cortei no meio uma história que ele ia contar, porque a gente precisava fazer o nosso intervalo. Mas vamos voltar agora, né? O merchandising, a propaganda. Tem que garantir o programa, tá vendo? Eu estava falando agora de patrocínio. E aí, conte. Então, o que acontece, doutora? Então, assim, na época que eu comecei 2017 mais ou menos, que foi quando eu comecei na Record, né? Que foi apresentar meu programa pela Record News, Em Busca de um Milionário. E aí, mas é mentira, que programa? Não tem programa nenhum, e sempre vai ter. Sempre vai ter gente falando que é mentira, que não vai dar certo, que não sei o que, esquece. Tem muita gente que parece que dá o contra, né? Mas e vou te falar, família.
Família começa dentro da família, tá? Experiência própria. A família sempre incentiva a dar errado. Família que eu digo nem sempre é pai e mãe. Pra mim, família é pai e mãe. Então eu falo parente, porque parente, pra mim, não é família. Familiares, né? Família é pai e mãe, sempre. O resto é resto. E aí sempre vinham e falavam, porque não vai dar certo, porque não sei o quê. E aí teve um tio meu, que eu até encontrei ele no centro, em Taubaté, há 2 anos atrás. E ele falou, falaram que era mentira, que não sei o quê, que nananana. Falei, tio, assim, primeiro, antigamente eu ligava muito para o que as pessoas falavam. Nossa, eu tive depressão, inchei muito, então eu sempre tenho fase de inchar, emagrecer, tomar remédio e tudo mais. Hoje em dia eu não me importo tanto mais. Não me importo mais quanto eu me importava. Aprendeu a administrar, né? Porque eu penso assim, gente, se você se tão falando mal, é porque ninguém chuta cachorro morto. Ah, não mesmo. De jeito Entendeu? nenhum. Então eu penso assim, falar mal sempre vão falar. Sempre, Não, qualquer... E sabe o que é interessante? É o seguinte, eu sempre falo para as pessoas que são do meu convívio, né? Você tem que se preocupar com aquilo que está dentro do seu controle. Então, está no seu controle estudar mais, está no seu controle administrar as emoções, está no seu controle fazer a sua carreira dar certo, conhecendo as pessoas, né? Vamos dizer assim, frequentando os lugares e as oportunidades, agarrando as oportunidades de pessoas que possam te ajudar, isso sim. Agora, não está no seu controle o que os outros vão falar de você, o que os outros vão achar de você, o que os outros vão achar do seu trabalho. Exatamente. Entendeu? Isso não está no seu controle. Não está no seu controle pegar uma pandemia aí pela frente, não está no seu controle, de repente ter aí vários contratos, não sei se aconteceu com você, mas rescisão de contratos, porque o próprio empresário não está conseguindo se manter em pé. Não está no seu controle se vai fazer sol ou chuva. Exato, exatamente. Então, a gente tem sim que se preocupar com o que está no nosso controle. E isso inclui administrar as emoções. Sim. Ter o autoconhecimento, ir em busca do autoconhecimento, identificar as emoções que você está ali sentindo, o que o outro está sentindo, administrar tudo isso, isso sim. Sim. Agora, o que os outros vão achar ou deixar de achar, vão falar ou deixar de falar, você está muito certo. Exato. Não interessa porque não nos diz respeito e não vai agregar nas nossas vidas. Bom, eu penso assim, hoje em dia, como é que eu tomo decisões jurídicas a partir de fofocas? Quando me prejudica. Sim. Então, por exemplo, fulano de tal, Raimundo, Ciclano, Beltrano, falou mal de você. Tô nem aí. Falou mal de mim, falam mal dele, se eu sei, se eu não sei, não tem problema nenhum. Sim. Eu sei quem eu sou, sei o que eu tenho, sei o que eu não tenho, e acabou. E quem me conhece sabe muito bem quem eu sou, eu não devo explicação a ninguém. Então, como é que funciona? Eu penso da seguinte maneira, agora sim, estou na minha casa, alguma pessoa influente me ligou, tal pessoa ligou aqui para falar tal coisa de você. Aí é diferente. Aí né, eu gente? pego toda a minha equipe, falo, olha, aconteceu isso. Doutora, o que eu faço? Sim. Faz tal coisa, ele entra em contato com a pessoa, vê se a pessoa tá... Aí sim. Do contrário, fofoquinha, essas coisinhas, tem muito na televisão. Muito. Qualquer tem ramo. Que saber conviver com isso, né? Sim. Agora, veja bem, a injúria, a difamação, a calúnia, isso são crimes. Exato. Né? Por isso nós temos, inclusive, a punição para esse tipo de crime. Né? Mas aí é outra história, uma coisa muito mais séria. Como Sim, você falou, passou do grau da fofoca. Mas acontece, quando você vai se sobressaindo, coisas grandes começam a acontecer. Se você não tiver cabeça, você larga, você pula do barco e fala, não vou continuar. Então, assim, eu realmente várias vezes já pensei, falei, não vou continuar, não sei o que e tal. Aí quando eu falo não vou continuar, alguém me liga, não sei o que. Você fala, não dá, sabe? Aí você fala, beleza, vou fazer outra coisa, o quê?
Não tem. Todos os meus cursos, minhas formações, tudo TV. Não, e outra vai jogar fora tudo que construiu. Exato. Então De você fala, forma não dá. nenhuma, né? Então você fala assim, Uma cara, carreira de sucesso. construir, não vou largar. Então assim, tem que ser firme. Quero trabalhar com TV, quero trabalhar com cinema, quero trabalhar com arte em geral. Esteja preparado para no começo passar dificuldade, enfrentar negatividade e passar por um monte de barreiras. Então não pensa que vai começar, vai dar certo, eu vou ficar milionário no dia seguinte. Jamais. Você vai ficar pobre, para ser bem sincero. O que você tem de economia, né? O que você tem de economia, você vai investir. Então você tem que pensar que não gasta, é um investimento na sua carreira. Sim. É assim que funciona. Ah, mas ué, as pessoas não investem numa universidade, no mestrado, no doutorado, né, em cursos no exterior para a sua carreira? Da mesma forma, coisa. o artista, Sim. né? É o mesmo raciocínio. Agora, tem uma diferença entre ser influência digital e ser um artista que tem seguidores. Sim, tem né? diferença. Você quer falar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque Sim. as pessoas confundem muito, né? Vou até finalizar a história que eu estava falando do meu tio. Por favor. E continuo porque é até um gancho. E aí eu encontrei esse tio meu que eu não via há muitos anos, há uns 10 anos, sei lá, 8, 9 anos. Dele me viu e eu sou alto, às vezes quem vê pela TV não pensa, mas eu sou um pouquinho alto. E aí meu tio falou, nossa, porque ele me viu, era pequenininho, né? Daí ele falou, caraca, não sei o que, tal. Ele falou, me falaram que era mentira, que não tinha programa. E meu tio, ele assina o Terra. Ele assina o portal o site do Terra. Aí ele falou, cara, um dia eu acordei, entrei lá no Terra para ver notícia, tava uma foto sua e tava lá em busca de um milionário. Só que a hora que eu li Alan Lutz, ele falou, quem é? Ele falou, será que é o Alan, que é meu sobrinho? Porque Lutz não é meu nome, né? Lutz, meu sobrenome é artístico, não é meu sobrenome verdadeiro, de batismo original, como dizem, né? É artístico. E aí ele chamou minha tia falou, não, é ele, eu tenho ele no Facebook e tudo. Eu falei, é ele. Aí ele falou, e como é que é mentira, sendo que tá no Terra e o Terra é um site nacional, como é que vai fazer? Então assim, gente, quem virar e falar assim, é tudo pago, é mentira, não existe, tá? Por que não existe? Assessoria de imprensa, a doutora sabe como é que funciona, assessoria de imprensa que toma conta da imagem de um artista. Seja um artista grande, geralmente quem tem assessoria já é um artista que tem mais renome, né? Exato, para você ter uma condição de pagar uma assessoria, que não é uma coisa muito barata, que vai cuidar da tua imagem, por ali vai. Enfim, tá? Então, assim, a assessoria, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar o artista em evidência, ela vai manter o artista em evidência. Então tem assessoria de imprensa para artistas, para empresas, para todos os segmentos. Então ele vai fazer o quê? O Alan, beleza, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a imagem do Alan onde? O Alan está com um projeto, vamos colocar o projeto do Alan, vamos soltar. Então assim, ele solta, ele dispara para um mailing lá de contatos, e o que acontece? Terra, o Fuxico, o UOL, todas as principais canais, tanto televisivos quanto escrito e tudo mais, só vai publicar uma matéria de uma pessoa quando aquilo tem um retorno para eles. Eles não iriam colocar um Alan Lutz, sendo que eles podem pôr uma Anitta, que todo dia tem uma notícia da Anitta. Sim. Então, ou seja, não tem isso de, pagou para estar lá, não. Na mídia impressa, essas coisas, não. Você pode ter contato e sair num lugar, só isso, tá? Então é isso, então aconteceu isso, do meu tio falar, mas falaram que é mentira, mas eu vi, tava lá no mas que bom, portal. né? Sim, para mim também, se acreditasse também, não estava indiferente também, nem Deus vive de fé, eu vou viver, eu não. Então, doutora, o que acontece? Diferença entre digital influencer e artista. Primeiro que assim, não sou uma pessoa para falar 100%, posso estar falando coisas erradas, mas eu sei que o digital influencer... Pela sua experiência, pela minha né? experiência. Eu conheço muitos, na verdade, digitais influencers, artistas principalmente, blogueiros, youtubers e por aí vai. São nichos diferentes, tá? Então, vamos lá. Um blogueiro que tem uma visibilidade, um youtuber que tem uma visibilidade, um artista que tem outra visibilidade. Eles não deixam de ser influenciadores. Tá? Não é digitais influencers, eles são influenciadores. Você pega e vê o Roberto Carlos comendo carne, mesmo todo mundo sabendo que ele não come. A galera vai fazer o quê? Vou comprar
a carne que ele está comendo, porque é o Roberto Carlos. Porque ele emprestou a autoridade dele, né, Exato. para aquela marca. Então, ele fez um merchandising, mesmo ele não comendo, pagaram milhões, ele aceitou fazer aquela propaganda. Ele não está esperando que a galera coma a carne ou que dê retorno. Ele vendeu a imagem dele para aquilo e acabou. Então, o artista é a mesma coisa. Agora, o digital influencer, a empresa de almofadas envia uma almofada para o digital influencer. O digital influencer vai fazer o quê? Vou usar. Foi lá, usou, deitou, lavou. Sujou a almofada, descascou na lavagem, não sei o que. Ó, galera, gostei, bacana, bonita, mas não é de boa qualidade. Ele vai falar a impressão dele Exato. sobre aquele produto. Essa é a linha de raciocínio do digital influencer. É ele passar credibilidade dentro do que ele recebeu. E primeiro que o digital influencer, ele não tem que postar na hora que chega aquilo e falar, olha galera, eu recebi não sei o que. Não, ele tem que usar o produto, se ele gostar, ele vai divulgar. Tá? Pelo que eu sei é isso. Posso estar falando coisa errada? Posso estar falando coisa errada, mas até onde eu sei é isso. Tá? Então, isso é o digital influencer. O artista não. No meu caso, eu entro pela linha empreendedorismo por conta do meu segmento, mas eu entro como figura pública artista. Não entro como digital influencer, blogueiro, nada disso. Então, ou seja, para mim é o quê? Eu trabalho com 5 agências de publicidades hoje, a nível Brasil. Então, por exemplo, Alan, tem uma campanha para você fazer de uma jaqueta de couro. Beleza, a jaqueta é toda rasgada, mas rasgou no caminho, mas você tem que fazer, você vai falar que é o modelo dela. Sou pago para isso. Ponto final. Você não vai dar a sua impressão sobre o produto. Exatamente. Mas você vai emprestar a sua imagem e a sua credibilidade, a sua autoridade para esse produto. Então, Exato. Você pode, inclusive, recusar, né? Sim, exatamente. Como você me falou já, tem coisa que você recusa. Sim, eu recuso. Nossa, já recusei muitas coisas, marcas. Já teve empresa de camiseta polo que queria me mandar, eu recusei. Ainda pedi desculpa porque eu não uso camiseta polo. Então, não é por conta da qualidade, nada, mas eu não uso, então não adianta eu receber o produto, receber pagamento e não usar. Porque o cara quer que eu vista, quer que eu vista num evento, quer que eu... Não uso, tá? Então, essa é a linha de raciocínio entre artista e digital influencer. É óbvio que você, tendo lá seus... Gente, mito, tá? Ai, tenho 10, 15, 20 mil, 30 mil seguidores, o cara é pequeno. Imagina 30 mil pessoas numa arquibancada te assistindo. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Então tem gente que fala, nossa, você tem mais de 100 mil seguidores, não sei o quê. Gente, quem tem 10, quem tem 15, quem tem 20, quem tem 30, quem tem 50, 60, 70, tem a mesma credibilidade de quem tem 100. Entendeu? Por mais que seja 2, 3 vezes maior o número... Ou seja, tem que dar uma credibilidade para essas pessoas. E também tem que alimentar, né? Tem. Rede social tem que exige alimentar. tempo, né? Tem. Olha só, eu não sou aquela pessoa de ficar postando dancinha, ficar postando não é a minha praia. Eu sou muito pro lado do humor. Eu sou muito... Claro, quando eu estou numa entrevista, né? Quando eu dou uma entrevista, eu não vou ficar fazendo palhaçada aqui, nem brincando, nem nada, porque é uma coisa séria. Mas eu levo muito pro lado do humor, sou muito brincalhão, muito palhaço e tudo mais. Só que mesmo assim, eu não sou a pessoa de ficar fazendo dancinha, ficar fazendo não sei o quê, não. Então, o meu lado, ele vai mais pro empreendedorismo, ele vai para um lado mais sério, tanto que eu tenho lives com pessoas famosas falando de coisas sérias. Tem empreendedores muito famosos e importantes aqui no Brasil, né? Eu já gravei com o Caíto Maia, que é um cara, gente finíssima, já gravei com ele, se não me engano, 2 ou 3 vezes, gravei com ele agora mês passado de novo, dono da Chili Beans, né, o CEO da Chili Beans, Caíto Maia, enfim, já gravei com inúmeras pessoas, André de Nóbrega também contando a vida dela. Muita gente acha que ela ficou rica por conta do Carlos Alberto de Nóbrega, não é bem essa história. Enfim, então eu vou sempre pro lado do empreendedorismo, né? Gravei já com o Luciano Zafir, onde a gente fez uma campanha para a gente fazer a live e a galera doar, ou seja, os patrocinadores pagaram para a gente fazer uma live, eu, Luciano e Raquel Nunes, muito amiga minha, Raquel, a gente fez uma live, os 3,
né? Um dia eu fiz com ela, né, ela fez outro dia com o Luciano, e depois eu fiz com o Luciano. O dinheiro que foi pago para isso, a gente deu para uma instituição que estava precisando de recursos para, enfim, para uma ONG, né? Então, assim, então a gente faz live, né? Eu faço lives também, fiz com o filho do Seu Madruga, o Estevam, Estevam Valdez, que é o filho do Seu Madruga, do seriado Chaves, que é muito amigo meu. E fiz uma live com ele agora ano passado, ele fez um vídeo para mim também agora um mês retrasado. Tô para fazer com a Chiquinha, do Chaves também. Então, assim, só que sempre assuntos sérios, coisas mais Alan, focadas. eu acho que é bem interessante esse lado do Alan de empreendedorismo e de levar informações mais sérias para o seu público, né? E é por conta disso que a gente vai para um pequeno intervalo. Claro. E nós vamos voltar porque o Alan preparou uma série de perguntas voltadas para esse segmento que eu espero conseguir responder. Claro. A gente já volta. Retornamos com o nosso programa Viva a Vida. Eu estou aqui com o Alan Lutz e ele é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa de renome, um influenciador aí dos melhores e que tem o maior número de seguidores que a gente pode conhecer. E ele é taubatiano. Só que ele é um influencer diferenciado, porque ele quer agregar na vida das pessoas que o seguem, ele quer fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, ele busca assuntos mais sérios. E aqui ele trouxe justamente algumas questões voltadas para a área artística que ele gostaria também de compartilhar com quem nos assistir ou que o acompanhar nas redes sociais ou no YouTube. Alan, o que eu posso te ajudar? Vamos lá. Peguei algumas perguntas, WhatsApp e Instagram, só que assim, se eu for perguntar, algumas saem até fora do nicho, então vamos deixar para uma outra ocasião, tá? Vou te perguntar só referente a algumas que na verdade eu também adaptei com coisas que eu já sei, mas tenho uma ideia em mente para você poder estar dando uma resposta certeira, né? Falar negativamente de outra pessoa em redes sociais e envolver fotos e documentos é crime? Vamos lá, gente. Lógico que é crime, tá? É crime e é passível, inclusive, de uma ação nocível, que foge da esfera penal, de indenização. Porque, veja bem, você injuriar, caluniar ou você difamar alguém é crime. Só que é um crime de ação penal privada. Eu não sou criminalista, gente, mas isso é básico para qualquer advogado. Ou seja, não é o Estado que vai movimentar esta ação. Quem movimenta esta ação é o que a gente chama de querelante, ou seja, é a pessoa que se sente envolvida, que é um crime contra a honra dessa pessoa. Então, ela que se sente lesada na sua honra é que vai fazer uma queixa-crime através de um advogado, tem que ter um advogado, e então interpõe lá a queixa-crime e aí o Estado vai dar sequência. Então, aí a investigação vai ser feita e depois vai para o promotor vai avaliar se vai fazer a denúncia e aquele inquérito vai virar instrução penal ou não. E tem mais, eu fiz até uma pesquisa aqui, a Lei 13.964, que é agora recente, ela dispõe que se o crime contra a honra for cometido ou divulgado em alguma rede social, isso é importante para você, para outros influencers e para outras pessoas, né? A pena aplicada será o triplo. Então, veja bem, os crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria, exigem a apresentação de queixa-crime, como a gente falou. Salvo a injúria quando resultar lesão corporal e a injúria racial.
Aí não precisa dessa queixa-crime, como a gente falou. Perfeito. Mas uma vai precisar, inclusive, de representação, que é um outro ato processual. São tá? coisas sérias, né? São Uma coisa coisas muito né? sérias. E, além disso, é lógico que se você veicular negativamente a imagem de uma pessoa em rede social, na televisão, em qualquer local, de forma negativa, e ela conseguir comprovar, ou fora de contexto, por exemplo, nós estamos aqui conversando, aí eu pego esse programa depois e coloco para fazer uma propaganda de algum produto, da almofada que você está segurando. Olha como eu usei de má fé. Então, você pode me processar e pedir indenização por isso. Entendi. Entendeu? Agora, vamos dizer que uma pessoa faça uma publicação numa rede social de uma pessoa que já tem nome. O crime é o mesmo ou altera alguma coisa, por exemplo, para uma pessoa já ter, por exemplo, uma certa influência, vamos dizer assim, já ter um nome perante a mídia? Sim, tudo isso vai ser aferido pelo juiz da causa. Porque é diferente você ofender o Zé da esquina e você ofender o Roberto Carlos. Você concorda? Claro. Né? Que a imagem dele, ou mesmo o Alan Lutz, vamos colocar aqui, a sua imagem, perto da minha, por exemplo, que não tenho essa divulgação em rede nacional, né? A sua imagem sofre muito mais lesão do que a minha. Lógico que eu tenho a minha honra como advogado, mas estou falando como pessoa. Sim, como pessoa. Entendeu? Então, o juiz é que vai aferir isso. Quanto custa, quanto vale essa imagem negativa que foi passada? E tem como pedir uma documentação para que a pessoa não continue? Sim, é lógico. Hoje em dia, por exemplo, nós temos a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor. E veja bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela busca a transparência e a segurança dos dados. Então, aquela pessoa que vai captar os dados, vai tratar os dados e vai utilizar os dados, né? Às vezes são dados sensíveis, como a imagem, como o nome da pessoa, como a sua autoridade perante o seu público, né? Então, tudo isso, até o influencer, quando ele vai fazer uma postagem que envolve uma terceira pessoa, em tese, ele tem que buscar ali uma autorização dela. E se ele utilizar aquela autorização, aquela situação que foi autorizada, em outro contexto, também ele pode ser penalizado. Entendi. Entendeu? É muito grave. Então, olha só, é muito grave. Aqui, os princípios da LGPD seria a finalidade, adequação, necessidade, que eu acho que isso é importante, e até trouxe aqui minha colinha, porque são coisas muito importantes para todos vocês que estão nos meios de comunicação. Então, qual é a finalidade daquela imagem? Por exemplo, eu te convidei para vir no meu programa. Qual é a finalidade? Educativa. Eu não posso depois usar a sua imagem para fazer merchandising de um produto almofada. Entendeu? A necessidade, a adequação, então tudo isso é relevante, é importante. Tá? E outra coisa, olha só, de acordo com a LGPD, os influenciadores, como operadores ou controladores de dados, devem adotar um processo transparente, informando os titulares sobre os seus direitos e sobre a finalidade da coleta, que é da imagem, da voz. Tá? Nós temos o guia de publicidade por influenciadores digitais, orientando sobre as regras do Código Brasileiro de Autorregulação Publicitária. Você sabia disso? Não sabia. Pois é. O CONAR, que é aqui o órgão que regula a atividade de publicidade, ele vamos dizer assim, é tão importante o influenciador na vida do brasileiro que ele fez um guia para os influenciadores e para as agências. Então, quando o influenciador ele vai fazer, por exemplo, isso é uma dica que eu estou dando para você e para você que é influenciador. Se ele vai vender um produto através da imagem dele, utilizando a autoridade dele, ele tem que colocar a hashtag publicidade. Isso dá transparência às pessoas que assistem, para não achar que é ele que comprou porque ele gostou.
Não, então é meio que ele está vendendo a imagem dele, como você falou, do Roberto Carlos comendo carne. Ele tinha que colocar lá, hashtag publicidade. Eu estou ganhando para emprestar a minha imagem, a minha autoridade para essa carne e essa marca. Parceria entra nisso também? Não, a parceria, eles dizem que é interessante colocar a hashtag parceria. Parceria. Tá? A parceria é outra história, você não está recebendo para isso. Não é um sistema de onerosidade. Está havendo uma troca. Então, eu estou recebendo tal produto, estou emprestando a minha autoridade para isso. Isso é muito importante, isso é muito importante. Tem Entendeu? muitas pessoas que não recebem, colocam publicidade, publi, não sei o quê. Não pode, gente. Publicidade é quando recebe para fazer o merchandising. É a publi, né? Que coloca lá publi. Publi, tá? Então, todo mundo que pegar lá um post e tiver lá, hashtag publicidade, publi, sabe que aquele influencer, ele está recebendo para isso, ele foi pago. Bacana. E as agências, as marcas, as empresas já estão muito de olho nisso e não estão contratando agências que não se adequem à LGPD. Maravilha. Porque elas vão ter problema. Se a empresa fechar com um influencer via WhatsApp, sem contrato legal, e depois dá para trás, aconteceu isso comigo já. Isso já aconteceu. Então, aí você já fica sabendo que você tinha a prova do negócio. Na você verdade, poderia ajuizar uma ação de cobrança. Resumidamente, uma empresa me contratou para poder fazer uma propaganda e o rapaz falou, não tem condição de pagar financeiramente, podemos fazer uma parceria. Meu assessor falou, ok, me passou, falei, podemos, ele me dá os produtos que eu tenho interesse. Ele falou, ok, tem como ele fazer um vídeo da loja antes, postar e depois ele vir aqui, fazer um outro vídeo e poder ir retirar? Meu assessor falou, tudo isso tem um custo muito alto. Eu tinha gravação, eu estava em época de gravação e tudo mais, e enfim. Aí o rapaz virou, daí o Murilo ainda falou assim para mim, Alan, vamos fechar um contrato? Falei, Murilo, vê com o cara, se o cara for. E o cara passou toda a segurança, não, tudo bem. Eu falei, vamos abrir a sessão, não vamos fazer, até porque é uma parceria, tá de boa. Fiz o vídeo pro rapaz, o rapaz postou. 2 dias antes de buscar, e um dos produtos eu ia usar na gravação, porque eu ia dar para um artista. Entendi. O rapaz não atendia o telefone, mandava funcionário falar que não estava, que não sei o quê. Ou seja, usou de má fé. Resumindo. Conseguiu o que queria e depois não cumpriu a parte dele. Fiz um vídeo, falei mal da loja, falando, olha só, me contrataram, me procuraram, não atendem o telefone, aí o rapaz ligou. Não tenho mais interesse. Eu falei, então tudo bem, eu quero o valor da publicidade que eu fiz. Sim. Resumindo, o cara bloqueou o meu assessor, me bloqueou no Instagram e tudo mais. O Murilo falou, e aí? Entramos com o judicial, falei, deixa. Porém, depois disso, não faço mais. Não faço mais. Não pode. Não faço mais. Quem me seguir, quem me segue nas redes sociais, vê que eu tenho inúmeros parceiros fixos, de valores altíssimos, tudo com contrato. Agora, quando quer mandar, se quiser mandarem também comida, essas coisas, pode mandar, não vou fazer contrato. Mas eu só faço o vídeo depois que estiver na minha mesa, senão eu não faço, não. Aprendeu, não é, né? Claro. Que bom. Nós chegamos ao final do nosso programa, Alan. Parece que foi curto, mas olha só quanto tempo. Foi um grande prazer receber você aqui. Eu que agradeço uma honra, pelo convite. Viu? E uma honra saber que o Alan é aqui de Taubaté, prata da casa, né? Filho. Venha sempre, viu? Agradeço. E sempre que tiver perguntas jurídicas aí dos seus seguidores, sobre as diversas áreas, esse é um programa de utilidade pública. Legal. Entendeu? Sim. Então, a gente tem aqui nesse programa o objetivo de levar conhecimento para quem está nos assistindo. Se eu tenho conhecimento jurídico, é isso que eu vou levar. E vou levar o conhecimento através dos meus entrevistados sobre a área de atuação deles. Claro. Né? E você trouxe aqui um banho de conhecimento sobre a sua área de atuação. Bacana. Muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre que precisar, vamos marcar uma live. Vamos. Fazer um explicativo legal. Sempre que for para agregar, conte comigo. Tamo junto. Tá bom? E quem quiser dicas para quem está começando na área, empreendedorismo, pode me seguir, AlanLutz01, no Instagram. No Kawaii tem o Caio também, que é um personagem. A gente deixa para uma outra hora, a gente fala do Caio. O Caio é pano para manga. O Caio precisa de um advogado. Vai precisar, vai se dar mal. Como é que é o endereço no Kawaii? No Kawaii é Caio Catavó. C ou K? C, Caio, K,
mudo, K de Kauai mesmo, Tavó, T-A-V-O-H, Catavó. Caio Catavó. Gente, é muito engraçado. Valeu. Ele precisa de advogado. Vai precisar. Obrigada, viu? Obrigado, doutora. Um abraço. Até a próxima. Gente, muito obrigada pela sua companhia. Quero deixar aqui um grande beijo para o estúdio Dona Isabel Rego. Um beijo lá para a Isabel, para o Joel Cruzariol. Para o Dr. Olavo Costa, cirurgião dentista, responsável pelo nosso sorriso. A Casa Comfort, que tem produtos lá para pessoas que fazem tratamento oncológico ou não. Produtos veganos, produtos orgânicos e tratamentos terapêuticos maravilhosos. E também para a Goldfinger, ótica e joalheria, responsável aqui pelos nossos óculos maravilhosos. Um beijo para você, muito obrigada, até semana que vem. Tchau!